Irmãos, quantos aí juntamente comigo podem dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus bem forte? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Você pode se colocar de pé nesse momento, meu irmão, minha irmã, nesse culto de celebração, mais um culto abençoado aqui, mais um culto cheio da glória do Senhor, cheio da presença dEle, porque a pessoa dEle é o que mais nos importa, amém? Amamos mais a sua face do que suas mãos, não é verdade? Amamos mais a sua face do que suas mãos. Você entende isso? Glória a Deus, aleluia mesmo, aleluia. Vamos orar então. Estamos sedentos por Ele, pela sua presença. O salmo que eu fiquei meditando hoje durante o dia é o Salmo 42. E os 2 primeiros versículos falam desse anseio pelo Senhor. E o salmista declara, não é? Você conhece muito bem. Primeiro versículo. Assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, Senhor. Como as correntes das águas, das fontes do Senhor. As fontes infindas. Fontes inesgotáveis do Senhor, aleluia? Amém. Oh, aleluia. E o versículo 2 é muito lindo também, porque ele fala assim, que quando eu estarei na presença do Senhor, ele anseia por essa presença. Quando estarei na presença do Senhor, ele diz. Quando, sabe, quando você anseia por um encontro, não é? Você não vê a hora de ver aquela pessoa, de estar com aquela pessoa, face a face com aquela pessoa. Quando me verei diante da sua face, ansioso por estar com o Senhor. Amém. Que o nosso coração esteja sempre assim, aleluia, sedento por Ele, ansioso por Ele, ansioso por momentos como esse, não é verdade? Porque nós não temos como negar, né? Não há como negar que podemos cair em uma rotina religiosa e tudo acaba sendo vista dessa forma, né? Como uma rotina religiosa, um cumprimento religioso de uma obrigação até, mas que não seja assim, amém? Que jamais seja assim. Que haja realmente esse anseio. E se esse anseio se apagou do nosso coração, que nós venhamos clamar a Deus, não é? E dizer, Senhor, acende novamente em meu coração essa paixão, esse desejo ardente por Ti. Amém, meu Deus, não permita, Senhor, que o meu coração fique indiferente à Tua presença, indiferente à Tua glória, aleluia, Jesus. Ao Teu mover, aleluia. Vale isso para nossa reflexão nesse início de culto. Assim como as costas anseiam pelas correntes das águas, a minha alma anseia por Ti, Senhor. Oh, Deus Todo-Poderoso, nós Te adoramos, aleluia. Oh, Pai querido, somos Teus filhos, estamos reunidos aqui na Tua presença mais uma vez, consagrando essa semana a Ti, consagrando essa semana, Pai, declarando que Tu és Senhor, declarando, venha o Teu reino, cada vez mais, que o Teu reino domine, reina sobre nós, reina sobre a nossa família, sobre a nossa parentela, vem Senhor, Maranata, ora vem Senhor, nós ansiamos por Ti, obrigado Pai, pois pelo Teu Espírito Santo, nós somos atraídos a esse lugar para Te adorar. Envolve-nos com a Tua glória. Enche o nosso ser. Move-te, Espírito. Espírito Santo, move-te. Move-te poderosamente nesse lugar. Aleluia. Obrigado, meu Deus, pela presença de todos que aqui já estão. Aqueles que estão chegando, a caminho para cá. Traz debaixo da Tua proteção. E nós queremos oferecer a Ti, Senhor, o nosso melhor, mais uma vez aqui.
nessa congregação dos santos aqui, oferecendo a Ti o sacrifício de louvor, o sacrifício sincero, o derramado dos nossos corações, da nossa alma. Sim, Pai, oferecendo a Ti o melhor, porque Tu és digno, e que o Teu Espírito venha reger e inspirar cada coração aqui para Te buscar. Venha inspirar cada um aqui, Senhor, para Te buscar intensamente nesse lugar e oferecer louvores. Ah, sim, Senhor, tudo aquilo que Tu é digno de receber, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Nós assim oramos e já declaramos na autoridade do nome de Jesus, toda ação contrária, toda ação maligna, sim, todo intento do diabo, caídos por terra agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. O inimigo valente, declaramos, amarrado, no nome daquele que é mais valente ainda, Jesus Cristo. Oh, e que apenas a Tua glória, a Tua vontade soberana domine completamente, em nome de Jesus, Pai. Oh, aleluia. Amém, meus irmãos? Oh, glória a Deus. Quantos estão dispostos nessa tarde a dar o seu melhor para o Senhor? Independente dos sentimentos, independente das circunstâncias, amém? Independente das circunstâncias, oferecer a Ele louvor, oferecer a Ele ações de graças. Oh, aleluia! Glórias a Ti, Senhor. Amém, amém. Então cele mais uma vez com aplausos bem forte. Aleluia, glória a Deus. Aqui, minha irmã. Amém, meus irmãos, vamos louvar o Senhor, amém, de todo o nosso coração. Me abraçou com as mãos que criaram os céus. Me encontrou onde a graça as feridas foram, da lama me tirou, na rocha me firmou, seu nome me entregou, salvou meu coração, me ergueu, minha vida proclama sua glória. E de pé, hoje sem medo posso cantar. Da lama me tirou, na rocha me firmou, seu nome me entregou, salvou meu coração. Eis aqui, de Ti preciso me renderei. Eu sou Teu e eternamente Te adorarei. Estava em pedaços e mesmo assim me amou. Sua graça me abraçou, meu pecado apagou. Graça que derrotou toda morte, me livrou, enfim, da vergonha e da dor. O véu Ele rasgou, a tua se
preciso me render. Eu sou teu e eternamente te adorarei. Eis-me aqui, de ti preciso me renderei. Eu sou teu e eternamente te adorarei. Eis-me aqui, de ti preciso me renderei. Eu sou teu e eternamente te adorarei. Estava em pedaços e mesmo assim me amou. Sua graça me abraçou, sobre a morte triunfou. Estou curado e perdoado sou. Sua graça me abraçou, sobre a morte triunfou. E na graça estou, na graça estou, na graça estou, na graça estou. Estou curado e perdoado sou. Sua graça me abraçou, sobre a morte triunfou. Aleluia. E na graça estou, na graça estou. Aplauda o Senhor, amém. Continue adorando o Senhor. Aleluia. Ele abre mão de sua glória, sangrando o madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um som, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o pedir. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Aleluia, meu Deus. Ele abre mão de sua glória, sangrando o madeiro por mim, me
E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Para onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Para onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente teu. Eu fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplada em ser com você, ser com você. Eu sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser com você, e ser com você, ser com você. Aplauda o Senhor, amém. Oh Deus, nós fomos encontrados, Senhor, pelo teu amor. Nós te agradecemos, Senhor, por todo esse amor que o Senhor tem, Senhor, por nós. Aleluia, Pai, nós te louvamos. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez,
grandes feitos de novo. Como nos tempos passados, mostras teu braço forte, ó grande. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. E vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E na terra nós que somos proclamamos a viva luz, a viva luz, a viva luz, Senhor. Fere meu coração como uma ferida de fome por ti. Fere meu coração como uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Oh, Jesus. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Oh, até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar.
Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu passar. Você pôr da maquiagem. Já? Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Domingo de bênção, de paz. Amém. Estou aqui mais uma vez para pregar dízimo e oferta. Amém. Não sujar da meu perfil, não. Mas a ordem dada tem que se cumprir, né? Amém. Eu fico também grato por estar aqui, né? Mais uma vez pregar a palavra e quando a gente é chamado, né? Sei que a gente sempre sente um frio na barriga desde quando é chamado, né? Imagina na hora que a gente vai pregar. Eu sei que até os mais experientes, eles sentem um friozinho quando chega aqui nesse púlpito, né? Porque às vezes, como a gente sempre eu falo, a gente estuda a coisa, mas aí chega aqui, o Espírito Santo vem e revela a palavra pra gente, né? Sempre acontece essas situações. E agradeço pelo convite da igreja da IEV, obrigado, o pastor que está coordenando, né? Todos que estão passando por aqui. É uma escola, né? Que nós estamos aprendendo. E como o pastor está pregando, sempre prega, né? Que todos nós estamos numa passagem, né? Como a gente, da IEV antiga, a gente vê que hoje o louvor, né? Só que estão aqui, tem um Clevão que é antigo, mudando aqui um pouco da administração. Então a gente vai sendo renovado, porque às vezes temos adversidades a cumprir na nossa vida, né? Uma viagem, um trabalho, e tem que alguém estar aqui, que a obra do Senhor, né? Ir de pregar o evangelho para toda a criatura. Então, seja eu, seja o pastor Agnes, quem está aqui, eu profetizo que vai estar também aqui pregando a palavra, vai estar ministrando louvor, vai estar tocando algum instrumento, vai estar lendo a palavra e vai também estar sendo como missionário. Amém? Então, cada um que tem um chamado que Deus já, ao nascer do nosso ventre, Jesus, ele já colocou. Amém? Não é a ministração de hoje, né? Mas é que veio me tocar no meu coração. Amém? A palavra que Deus me tocou foi Filipenses. Amém? Bem pequenininho para não ter, como diz o parente, bem pigentinho. Amém? Filipenses capítulo 4. Amém? Versículo 13. Quem encontrou pode dizer um amém. Posso ouvir um amém? Amém. Ainda está fraco ainda. Dá falta a gente encontrar aí o versículo, amém? Amém. Eu até passei agora para a administração direto para depois dar os avisos, né? Mudei aí o sistema. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Amém? Aqui na minha versão está: como com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. No outro aqui está: tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Quantos podem tomar posse dessa palavra? Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Sei que às vezes é difícil nas atividades, nas nossas caminhadas, e dizer assim, tudo posso naquele que me fortalece, né? Porque às vezes a gente só vê aquele momento que está ali, que é presencial, né? E às vezes nós se esquecemos de olhar para o alto, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Que Ele é o caminho, a verdade e a vida, amém? E Ele nunca, como você me prega, nunca mentiu, né? E de pregar o Evangelho tem a palavra, que Ele sempre fala, né? No mundo terei aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, Ele deixou a palavra para a gente tomar posse, amém? Tudo está nesse manual aqui, é para a gente tomar posse. Esse versículo é: tudo posso naquele que me fortalece. O que é o nosso que nos fortalece? É Jesus. Amém? Além dele, sim, claro, vem os bens materiais, né? Mas ele quer dizer que nós temos que se fortalecer nele, se apegar a ele. Amém? Como sempre vem pregando aqui, os que vão ministrando, às vezes o mundo aí oferece muitas, né? A porta larga, muitas vantagens. Mas eu sempre falo que às vezes também, como eu aprendi aqui, vejo, as pessoas não têm a felicidade. Amém? E nós tendemos a buscar o Senhor, porque Ele é o único que dá, Ele que transmite, dá o amor, dá a paz, é o Senhor Jesus. Como eu falei, eu ouço aqui sentado e aprendi.
Não adianta ter milhões de dinheiro ou você cada vez ter bens e andar preocupado, né? Sei como falar dinheiro é bom, mas às vezes a gente começa a adorar tanto aquilo que nós adquirimos, que é o bem material ou o valor necessário, que aí você sai do foco que é acreditar em Deus. Você deixa de acreditar em Deus para acreditar o que você tem. Aí eu tenho bens, isso e aquilo. Não é pecado você ter bens, mas você nunca pode tirar o foco que é o caminho, a verdade, a vida, que é o Senhor Jesus Cristo, amém? E nós temos que tudo que naquele que nos fortalece é Jesus. Amém? Amém? Então, às vezes, as pessoas são tristes, procuram algo, como a gente vê aí nas mídias, e aí procuram várias situações para poder procurar uma alegria. Porque ele já tem conquistado quase tudo, mas o que falta para ele? A resposta da igreja. O que falta para eles? É Jesus. O cara tem fama, tem iate, tem não sei o que, tem as melhores mulheres, mas só vive eles na tristeza. Eu não sei quantos medicamentos. Eu conheço um que ele tem que tomar medicamento para acordar e medicamento para dormir. Né? Quer dizer, não tem. Então é difícil, né? Tem uns que tem muitas mulheres e acaba procurando homens para poder, porque aquilo aqui de mulher já não tem mais. Mesmo caso da mulher. Então o que eu quero dizer? Vamos buscar o foco e buscar o que é Jesus. Se ele deixou a palavra, tudo posso naquele que me fortalece, ou no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, como outros versículos que tem na Bíblia falado aqui, no dízimo e oferta, nós temos que crer no nosso Deus vivo. Amém? Porque eu sou testemunha que muitas adversidades que eu passei e passo, Deus já mudou a minha vida. Quem eu era e quem eu sou hoje. Amém? Em acreditar que o Senhor é o nosso Deus. Amém? A obra precisa do nosso dízimo e da oferta. Jesus não precisa, porque Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, dono do ouro. Amém. Né? Então, o que é a obra? Nós precisamos avançar, precisamos caminhar. Né? E sem esses valores que é o dízimo e a oferta, quando a gente retém, nós deixamos também de fazer uma obra. Amém? Deixamos de caminhar. Né? E também retemos a nossa vida espiritual, de crescimento, seja no trabalho, seja no comércio, numa indústria, no seu afazer da sua atividade econômica. Porque está retendo uma coisa que você tem que Deus abriu aquele momento. Né? E às vezes nós retemos, por falta de sabedoria, falta de conhecimento e falta também de ler a palavra. Mas hoje, o ser humano que é nós, não podemos também reclamar, dizer que não. Hoje já tem Face, tem Instagram, tem online, tem YouTube. Então, não tem mais essa desculpa, eu creio, da pessoa dizer que não. Tem até agora Starlink que vai lá, não sei onde, nas florestas, e o vídeo tem lá para poder ouvir a notícia. Então, eu acho que é impraticável, eu digo, a pessoa dizer que não soube falar que é dia de oferta e saber que o Senhor está voltando. Amém? Amém. Isso que eu quero então finalizar, né? Porque no seu tempo que comecei conversando, a gente vai mudando a ministração. Amém? Então, tudo posso naquele que me fortalece. É uma passagem bíblica onde o apóstolo Paulo expressa que através de Cristo ele tem força para enfrentar qualquer situação, seja na abundância ou na necessidade, aprendendo a estar contente em todas as circunstâncias, pois Deus o capacita, Deus nos capacita. Amém? Seja num momento alegre, triste, Deus nos capacita. Porque nós temos que passar por um vale. Eu creio que todos já passaram e ainda vamos passar. Sai de um, respira, Deus nos fortalece. Por quê? É para nos preparar. Lá na frente temos algo a enfrentar. Amém? Então sejamos isso. Fé em Deus. Amém? Ter contentamento em qualquer situação, né? Como eu falei agora, né? O resumo de Filipenses capítulo 4, versículo 13. É uma declaração da dependência em Deus para ter força e contentamento para enfrentar e vencer qualquer adversidade da nossa vida. Amém? Porque sem Deus não somos nada. Amém? Então eu peço aos meus irmãos que
se examine no nosso coração, neste momento, né? Aquele que está na live online, né? Pode fazer aí seu Pix aí, né? Entender que você investir no reino do céu, você tem um retorno. Nada que você faz para o reino volta sem a bênção do Senhor, né? Está na palavra, né, que eu sou difícil de... Até nos pequenininhos, né? Que você der um copo de água, ainda nesta vida você terá um retorno, né? Eu estou falando, está escrito na palavra, né? Na Bíblia. Então, meus irmãos, se você fielmente, com o coração, crê que Deus é o nosso Pai, é o Filho e o Espírito Santo de Deus, se examine, fique à vontade, amém? Para dizimar, para ofertar, né? E uma oferta também, né? De gratidão, a honra e a glória do Senhor. Pois nós estamos aqui hoje para glorificar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E vocês, sempre eu repito, nós somos uma oferta viva para Deus. Amém? Eu peço que vocês dêem um aplauso para o Senhor e para nós, porque nós somos uma oferta também viva. Amém? Aquele que não pode ofertar hoje, sempre eu falo, faça uma fé entre você mesmo. Levante sua mão direita. Diga, Senhor, eu quero dizimar, eu quero ofertar. Sei que no momento não estou podendo, mas eu sei que um dia tu vai me capacitar, que eu vou me levantar e vou aqui, ó, dizimar, ofertar para a tua casa. Porque eu sei que tudo que eu tenho e terei não será meu, sempre é teu. Eu coloco em tuas mãos que venha coordenar a minha finança, coordenar a minha casa, coordenar a minha vida, coordenar meu negócio. Porque eu creio em ti, não creio em bens, nem carro, nem cavalo, nem joia, nem fazenda, sim na tua presença, que é fiel e justo. E até hoje tu está sendo justo conosco. Amém? Fique esse momento para vocês refletir. Amém? E poder dizimar e ofertar. Daqui a pouco eu dou os avisos e oração. Um louvor aí, amém? Eu vivo pela fé e nada ciro. Eu sou Deus, eu sou Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força E o louvor a Deus que o levanta nas minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. aleluia. Pode se levantar. Levantar sua mão direita, amém? E fazer um ato profético. Quem que não pode se levantar, entendo, amém? Faça um ato profético com você, Jesus, neste momento. Reflita, amém? Senhor Deus, Pai, querido amado, aqui te agradecemos, meu Deus, porque até aqui chegamos com a tua graça, com a tua infinita misericórdia, Senhor Deus. Não tenho palavras para agradecer quanto eu te amo, pelas tuas bênçãos maravilhadas, pelas tuas bênçãos sobre nós, não só bens materiais, sim espirituais. Quantos livramentos tu nos deste, Senhor Deus, para estar aqui na tua casa hoje. Quantos anjos tu colocou, Senhor Deus, para guerrear, para nós estarmos aqui. Isso não tem preço, porque nós, seres humanos, só vemos o lado material, mas não vemos o espiritual. E aqui eu oro, Senhor Deus, pelas vidas que estão aqui, aquelas que também não puderam estar neste momento, Senhor Deus, que tu venha derramar chuva de bênção, de paz, de renovo, de fortalecimento espiritual e conhecimento, que venha entender que o melhor caminho é te servir, Senhor Deus. O melhor caminho é estar na tua casa, uma hora que vale mais do que 1000 dias lá fora. Abençoe teu servo e tua serva que estão aqui, Senhor Deus. Essa nova geração que está crescendo e que há de chegar também, Senhor, no teu caminhar. Abençoa todos com a tua paz, com o teu renovo, com fortalecimento. Que eles creiam, Senhor Deus, que quanto mais, Senhor Deus, dizimar e ofertar e saber que está investindo no reino,
a tua palavra diz que nós vamos receber aqui 10, 20, 30, 40, 50, 100 vezes mais, ainda vivos, Senhor Deus, e vão desfrutar, e a sua geração também, porque tu não é um Deus para que minta, tu é um Deus verdadeiro, Deus de honra, Deus da glória. Em ti tudo posso, tudo é possível naquele que crê. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém, pois nosso Deus é vivo. Nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Fique alegre, louve e glorifica o nome do Pai, do Filho, e nos abençoa com a tua palavra abençoada, rica e poderosa, pois tu és o Deus de Israel. Assim seja feita a tua vontade sobre nossas vidas, e nossa casa e nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Quantos podem dar um aplauso ao Senhor? Só vou dar aqui um minutinho, que eu esqueci de dar os avisos, né? Que eu mudei. O pastor Ariano estava se aquecendo aí, mas já vai. Amém? Nós temos o nosso GC, amém? GC de Petrópolis, né? Com a Mirlene, com Kériton, dia de sábado, às 18 horas, amém? GC do Japim, que é o Zedequias, né? Alessandra, quinta-feira, né, Zedequias? Às 20 horas, né? Amém? GC de Curitiba, que é os sábados. GC Jorge Teixeira, né? Com a Leidiane, parece que ela mudou para o sábado também, às 20 horas. É isso? 19 horas, né? Ela mudou para 19 horas, GC Jorge Teixeira. Paz Laranjeiro, José Roberto Silvana, às 20 horas, quinta-feira. Amém? E temos o GC das Mulheres, que está programado aí, final do mês agora de fevereiro, né? E também temos o retorno também do GC dos Jovens, né? Todos também são convidados, amém? E também não vamos esquecer do nosso passeio, né? Dia de lazer, que é dia 21 de fevereiro, amém? Ainda dá tempo ainda de se inscrever, de contribuir, né? Para esse lazer que vai ter agora em fevereiro, amém? Que todos possam ser abençoados, né? Com a rica palavra que vai ser ministrada pelo pastor Agnes aqui, através do Espírito Santo de Deus, amém? Glória a Deus. Aplausos para o Senhor Jesus. Vou pegar esse cajado aqui. Vou pegar esse cajado. Graça e paz, meus irmãos. Você está feliz, abençoado? Está friozinho hoje, né? Um clima aconchegante, né? Um clima bom para dormir, mas não vai dormir não hoje aqui, amém? Glória a Deus, amém? Você pode se levantar do seu lugar, eu não falei, quase o pessoal vai chegando e tal. Fale com 3 pessoas aí para quebrar o gelo aí, dê uma palavra de bênção. Meu irmão, você é uma pessoa muito feliz. Eu vejo felicidade do céu na tua vida, satisfação de Deus. Eu vejo prosperidade na tua vida, meu irmão. Eu vejo você cheio de fé, cheio de alegria do céu, amém? Cheio de paz, né? Cheio de bênção. Você é um canal de bênção nessa geração. Você tem um caminhão de bênção na tua vida para derramar nessa geração, amém? Glória a Deus. Eu quero chamar aqui o John e a Lari. Eles têm um comunicado, né? Estão numa transição aí. O John, empresário próspero, está crescendo aí, o Café Apuí. E eles têm um comunicado para fazer aqui para a gente. Amém? Esse casal lindo, abençoado, precioso. Espera aí rapidinho, John. Tá melhor, né? Está melhor e pegar aqui o microfone. Ficar registrado nos anais do YouTube da Evelyn. É quase que um cajado, né? Passando o cajado. Paz, meus irmãos. Meus irmãos, bom, acho que o pessoal já deve estar se perguntando o que o Jonas e a Larissa estão fazendo aqui na frente, né? Então vou arrancar esse band-aid logo e depois a gente vai explicando. Meus irmãos, eu e a Larissa, a gente vai se mudar de cidade. Eu sei que... e agora eu quero explicar para vocês, mas o aviso que a gente tem para fazer hoje para a igreja é esse. Nós vamos nos mudar de cidade e vou explicar um pouco como que foi que isso aconteceu. Para quem ainda não sabe muito bem com o que o Jonas ganha a vida, eu sou sócio de uma empresa que
produz café, chama Café Apuí Agroflorestal, uma empresa que produz café no município de Apuí, fica no sul do Amazonas. E em todos esses anos eu vinha trabalhando como diretor comercial / de operações. Por quê? Porque a empresa era pequena, então não dá para ter duas pessoas na função. Então eu fazia tanto a parte comercial quanto a parte de logística, armazenagem, etc. e tal. Graças a Deus a empresa cresceu, as operações cresceram e a gente resolveu separar as coisas, deixar alguém realmente dedicado ao comercial e alguém dedicado às operações, indústria, plantação e por aí vai. E nesse momento de escolha, já coloquei na mão de Deus, assim, Deus, o que eu vou escolher? Para onde eu vou, né? Mas eu já vinha há 10 anos, basicamente, trabalhando na área comercial, isso contando só o Café Apuí Agroflorestal, não estou contando nem o que eu fazia antes. E senti um desejo no meu coração de assumir a função de operações. Falei, bom, vou falar que eu quero assumir essa operação, vamos ver se todos concordam com isso. E no final todos concordaram, e eu assumi como diretor de operações, então deixei de ser diretor comercial. E aí que vem a questão, por quê? Porque as operações da empresa Amazônia Agroflorestal, que é o Café Apuí, acontecem 90% no município de Apuí. Vocês podem ver que várias vezes no ano eu acabo me ausentando, viajo, e muitas dessas vezes é para ir para Apuí. Antes, como diretor comercial, eu ia muito para São Paulo, Rio de Janeiro e tal. Quando eu assumi essa nova função, eu vou muito para lá, muito mesmo. E comecei a sentir, depois de assumir essa função, falar assim, será que é o momento de eu ir para lá, né, ficar mais lá, porque a operação tá lá, e eu sou líder disso e tudo mais? E foi quando eu coloquei nas mãos de Deus. Falei, Deus, se o Senhor preparar o caminho, eu vou entender que o Senhor quer que a gente seja enviado, que a gente vá para o município de Apuí. E assim as coisas foram acontecendo. Primeira coisa, coloquei essa proposta na mesa da empresa, todos aceitaram. As coisas na nossa vida pessoal foram se encaminhando para isso também, até o momento que a gente realmente decidiu se mudar para o município de Apuí. Isso já faz alguns meses já, assim, que a gente veio decidindo, mas não sabia muito bem a data ainda, para contextualizar o porquê que a gente está se mudando. A data que a gente vai se mudar é dia 31 de março. Na verdade, eu ia me mudar já quinta-feira agora, mas depois eu explico por que eu não vou me mudar agora essa data. Alguns já sabem aí. Mas a gente vai se mudar no dia 31 de março, então ainda faltam aí uns 40 dias, 45 dias para a gente se mudar. Bom, e aí a outra coisa que eu quero falar é agradecer à Igreja do Evangelho Vivo por tudo que a gente viveu e ainda vai viver aqui por um tempo. Esse ano é um ano especial para mim, porque eu completo 10 anos de Igreja do Evangelho Vivo. A gente entrou na Igreja do Evangelho Vivo no ano de 2016. E durante esses anos só pude ver a mão de Deus, assim, realmente, de verdade. Quando eu entrei na Igreja do Evangelho Vivo, eu era estagiário comercial. Então Deus me prosperou financeiramente, profissionalmente e principalmente espiritualmente. E na nossa relação, nós na época era só namorado, virou noivo, casou, comprou casa, comprou carro, então Deus tem nos abençoado e só tenho a agradecer a Igreja do Evangelho Vivo. Pode ter certeza que essa igreja é a minha família. Vocês são a minha família. Muito mais chegados do que provavelmente muitos familiares meus. E com certeza a gente vai sentir muita falta desse lugar. Esse lugar é a nossa casa e foi nossa casa por 10 anos. Então eu só quero agradecer a Igreja do Evangelho Vivo, a todos os líderes, pastores, Xavier, depois o Eric, depois o pastor Agnes, nossos primeiros líderes, Francesco e a Loiana também, por tudo que a gente passou aqui. Não foi uma decisão fácil de se tomar, mas a gente ama muito esse lugar. Esse lugar aqui é um lugar de aconchego. A Igreja do Evangelho Vivo ela tem uma vocação de ser aconchegante, de ser convidativa, sabe? Foi assim que a gente se sentiu desde o começo. Desde o primeiro dia que eu entrei na Igreja do Evangelho Vivo, parece que eu já fazia parte, por toda a recepção que a gente recebeu. Então, é isso, meus irmãos. Vou passar um pouco para a Larissa aqui, para ela falar um pouco. Ela estava dizendo, não vou falar, não falo. Vai falar. E aí vou passar um pouco para ela aqui, tá bom? Ah, é que eu quero chorar. Irmãos, eu nem queria vir pra não passar por esse momento.
Mas é isso que o John falou. Foi isso que o John falou. Eu quero agradecer a igreja, a nossa liderança, os líderes no qual, né, apoiaram a gente. A igreja do Evangelho Vivo, ela teve um peso muito grande para a nossa união, para o casamento, e ela participou da nossa aliança, ela estava lá. E assim, a gente é muito grato, eu principalmente, porque foi na igreja do Evangelho Vivo que eu fui amadurecendo espiritualmente, mas que também eu fui me desenvolvendo. Porque quem me conhece, a família do seu Jonas, sabe que eu era muito tímida. E quando o Eric assumiu como pastor e me convidou para participar da liderança, nossa, fui desenvolvendo assim, que aí agora, né, não consigo parar de falar. Enfim. Mas é isso, meus irmãos. Eu ainda não vou me despedir, porque a gente só vai dia 31. E aí eu acredito que o pastor vai chamar a gente para orar e vai ter aquela palavra e a gente vai estar preparado. É isso. E tu vai falar sobre... Eu queria só explicar para os irmãos que porque eu falei que eu ia me mudar dia 19 de fevereiro, mas a gente vai se mudar dia 31 de março agora, né? Antes disso, só também vai voltar a sentar, né? Porque, calma aí, só vou ganhar 5 minutos aqui. Eu falei pouco. Claro, uma das outras coisas também, assim, que Deus realizou na minha vida dentro da Igreja do Evangelho Vivo é ser ministro de louvor. Então, sempre foi meu sonho desde criança, realizado aqui nessa igreja. Bom, seguinte, fomos pro Descende de sexta-feira e o Descende aconteceu no sábado, né? Lá em Belém. Fomos com a família do pastor, show demais. Aí quando foi no dia do evento, eu comecei a sentir uma dor muito forte aqui, atrás, sabe? E aí eu, cara, o que é isso? Acho que eu deitei errado, né? Não tava na cama e tudo, fomos pra lá. Cheguei lá, tô com essa dor, tá só aumentando. Vamos tomar um remedinho aqui. Aí tomei o remédio, não passou. Aí o pastor me deu aquele potencial dele lá, sublingual. Cara, o negócio parece que passou, assim. Aí beleza, show do Jefferson e da Suelen, pula pra cá, pula pra lá, e várias pregações, etc e tal. Quando deu mais ou menos 1h da tarde, passou o efeito. Volta aquela dor assim, que é uma dor que dá até náusea, sabe? Dá enjoo. E aí eu, pastor, me dá mais um desse aí. Mas dessa vez, meu amigo, passou assim 20% da dor, não passou quase nada. E aí, quando deu umas 3 horas, assim, eu aguentei até acabar o show do Isaías Saad. Quando terminou o show, eu falei, Larissa, não aguento mais de dor. Bora pro hospital. Graças a Deus, meus irmãos, que a gente vê a mão de Deus, porque graças a Deus meu plano é nacional, meu plano de saúde, né? Então deu pra ir no hospital e tudo. Cheguei lá, falei pra doutora, né? Tô com dor aqui e tal. Ela, olha, o que você tá me falando aí? Parece que você tá com pedra nos rins, tá com cálculo renal. Aí eu, putz, tá bom, vamos fazer os exames. Fiz os exames, voltei, realmente é pedra no rim. Aí eu, poxa, e agora? Ela, não, já vamos fazer tua internação, você já vai operar amanhã. Eu falei, como é que é? Já falei com o doutor aqui, amanhã você já vai operar e tal. Então, fui pro Descende e depois já acabou o rolê de Salinas. Já fui direto pra sala de operação. Mas eu vejo isso, meus irmãos, como... E eu quero contar isso como um testemunho, uma bênção de Deus mesmo. Porque, primeiramente... Graças a Deus que isso aconteceu na cidade de Belém, porque tanto eu tinha a pretensão de ir para Apuí já quinta-feira agora, que é uma cidade no interior, quanto a gente tinha a pretensão de ir para Salinas, que é uma cidade pequena que fica o quê? Umas 4 horas de carro? 4 horas. Umas 4 horas de carro. Imagine se essa crise acontece lá ou em Apuí. Ia ser muito pior. Então a primeira coisa é que ela aconteceu logo no lugar onde eu conseguia resolver muito rapidamente. Fiz a operação, fui conversar com o doutor. E aí o doutor falou assim, Jonatas, olha, deixa eu te falar, pelo tamanho da pedra que você teve, era para ela ter passado normalmente. Só que o teu canal ele estava encurtado. E aí eu falei, por quê, doutor? Ele falou, não sei, deve ter provavelmente expelido outras pedras aí, né? O canal já sarou daquele jeito. Só que ele disse assim, que muito provavelmente depois de um tempo, o meu canal, que é o canal né, que a gente urina, ele poderia fechar. Só que geralmente quando fecha um lado é muito silencioso. Por quê? Porque a pessoa tem 2 rins. Então ele fecha, o que acontece com o corpo? Ele fica usando o outro, e ele falou assim, é por isso que você não sentiu nenhum problema para urinar, não sentiu dor e tal, só foi sentir dor mesmo quando a pedra já entrou no canal e não conseguia sair. E ele disse assim, olha, se essa pedra não tivesse entrado no canal,
sei lá quando que você ia descobrir que o teu canal está encurtado. Pode ser que depois de um tempo, se esse canal fecha, ele inativa o rim. Se o rim ficar inativado, depois você perde o seu rim. Então aquele lugar ali que a gente estava, eu vejo que já foi uma bênção de Deus mesmo, ele colocando essa pedra para me livrar de um problema maior. Então, e de um problema mais grave que podia realmente afetar os meus rins. Então, depois que isso tudo aconteceu, ele falou, olha, é melhor você adiar sua viagem, fazer todo, né? Então ainda vou fazer um outro procedimento e tudo. Mas graças a Deus, Deus esteve na frente de tudo. Fazendo acompanhamento médicozinho agora até dia 31 de março para ir em paz. Mas, mais uma vez, queria compartilhar com vocês, meus irmãos, porque foi Deus na frente em todo momento mesmo. Tudo aconteceu na maior tranquilidade do mundo. E eu coloco tudo isso na direção e nas mãos de Deus. Então, é isso, meus irmãos. Obrigado aí pela oportunidade. A gente já fica com saudade de mais. Glória a Deus, amém? Mais um casal. Tá no ano do envio, né? Vamos enviar mais a Dona Rosa ali, que tá ressentindo mais o envio aí, que tá dolorido. Tem que ser agora, velho. Traz, né? Não envio, não. Mas esse negócio aí do John foi uma situação que, graças a Deus, não teve nada de mais complicado, né? Mas primeiro momento ia só a Esté com eles. Eu só quero agradecer também a família do pastor que deu todo o apoio pra gente. A Esté ia só com eles, e eu sei que a Larissa, como é que ela ia cuidar da Esté. E Deus foi movendo. Depois eu digo, o Davi vai. Começou a escalação pro envio pro Descende. Aí depois eu lá na minha, e não, rapaz, não vai só o Davi nem a Esté não, vai nós dois. Se a Cris é meio, não vou, eu digo, não vai não, quem manda sou eu aqui, Alexandre de Moraes, vai. Era porque era pra ir mesmo. E aí a gente foi. Não foi uma preocupação para Larissa e para o próprio Diogo, que estava lá sentindo a dor da crise, se preocupar com os meus filhos, porque eu estava cuidando deles, eles estavam bem. E até o próprio, a gente pediu mais uma diária do apartamento, né, que a gente queria ir na igreja e tal. E aí ele pôde também negociar, ficar ali para depois da alta da cirurgia. E a gente conseguiu também dar um certo apoio ali, né, precisou de alguma coisinha lá, a gente estava lá. E a mão de Deus está com cada um de nós aqui, amém? Nas horas difíceis da vida, Ele continua lá. Jesus está lá, conduz a nossa vida. Eu quero dizer que a gente também está, no final, eu vou tentar ser bem breve aqui na pregação, porque no final eu quero tratar também sobre a nossa construção. A gente está se movimentando e eu quero que todo mundo saiba, né? Porque às vezes é melhor você saber para você orar, e Deus já está movendo, irmãos. Deus já está movendo, e movendo mais do que a gente imagina, porque o homem faz planos, né? Mas a resposta vem do Senhor. Os nossos pensamentos são mais baixos, os pensamentos de Deus são mais elevados, nossos caminhos são mais altos, os caminhos do Senhor são muito maiores que os nossos. E nessa questão da construção, Deus se moveu de uma forma que eu nem imaginava nessa semana. E você que está assistindo esse culto, que você foi abençoado por essa casa, mande sua oferta, envie sua contribuição para nos ajudar nessa obra, amém? Essa obra vai continuar. E aí você vai poder... E a gente vai preparar também uma divulgação. A gente vai começar a mexer na construção. Lá a gente vai pedir de tudo que é lá. Pedir, dá-se-vos-á. Bater, abrir-se-vos-á, né? Todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. Mas no final, a gente vai falar em off alguns detalhes aqui para você se situar, orar e também já testemunhar disso. Porque a gente está no mês da fé, o poder da fé. Eu quero falar hoje com os irmãos como a fé vem. A gente precisa de fé, né? A fé, irmãos, é algo extraordinário, é algo fantástico. Quando
a gente entra na dimensão da fé, realmente a gente começa a viver a cura e a libertação. Eu sou resultado da fé. Eu era uma pessoa totalmente enferma na minha personalidade, na minha estima mesmo, no meu valor. E a fé me deu uma cura assim que nada me abala. Eu sou um homem com uma firmeza em Deus. Não que eu seja feito de uma outra natureza. Você e eu temos a mesma natureza, mas a fé nos faz ser pessoa que suporta situações e supera situações que muitas vezes derruba qualquer ser humano. Amém? E aí, a gente vive uma geração que fala muito sobre fé. Quando eu me deparei com essa doutrina da fé mesmo, isso foi algo que revolucionou minha vida, me transformou de uma forma. E aí, no primeiro momento, eu não tinha um entendimento do que era fé, pela simplicidade da fé. É uma doutrina muito básica, é fundamento. Fé é fundamento. Fé não é algo teológico, uma revelação, precisa de uma erudição para entender. Fé é simples e prática, é crer no Evangelho, é crer naquilo que Deus diz, é se firmar no poder de Deus. É algo muito prático. Mas hoje a gente vive isso, a doutrina da fé é desvirtuada, é propagada. Hoje a gente vê uma revolução, né, Hoje o cristão só se desvia, irmão, se ele não tiver nascido de novo, irmão. Porque ele pode se edificar em tudo, meu irmão. Antigamente era uma raridade você receber uma mensagem. Tinha pouco. Mas hoje, irmão, tá aí. A gente vive, na verdade, uma crise de obesidade, de muita informação, né? Que já nos deixa A gente sabe muito e não opera nada. Mas a gente vive essa realidade. Muitos dizem, eu quero ter mais fé. Eu preciso de fé para vencer. Eu oro para Deus me dar fé. Mas a Bíblia, ela é clara, irmãos. A Bíblia não é um mistério. A fé tem uma origem, tem como a gente descobrir como a fé nasce, como a fé vem, amém? A fé, ela tem uma fonte. Ela tem uma fonte. É a palavra de Deus. É o próprio Deus, é a fé de Deus, não é a fé do Agno, não é a fé humana, é a fé de Deus. E aí, a gente tem essa possibilidade do caminho da fé. A fé tem um caminho. A gente pode caminhar pela fé. Pedro vem, ele andou pela fé sobre as águas. Moisés, o que tu está clamando, irmão? Marcha. Diga ao povo que marche. Anda debaixo da palavra de Deus que vai dar certo. O mar se abre, você caminha sobre o mar, amém? A fé é um caminho. Paulo, ele revela que a fé vem pelo ouvir, Romanos, capítulo 10, versículo 17. Todos nós sabemos aqui, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Se a fé vem pelo ouvir, e se a minha fé está fraca, o problema não é o tamanho da luta que eu estou enfrentando. O problema talvez seja o que eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo a mensagem do problema ou estou ouvindo a palavra de Deus? Eu tenho que saber. O problema não é o tamanho do problema. Até uma redundância. O problema não é o problema. O problema é o que eu estou escutando. Qual é a voz que está sendo ministrada. Então, em primeiro lugar, para a gente entrar nessa dimensão, a origem da fé. A fé vem como, pastor? A fé vem pelo ouvir. Romanos 10, 17. E ouvir o que, pastor? O que eu estou ouvindo? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por ouvir as minhas emoções. A fé, ela não se baseia nos meus sentimentos, irmãos. Meus sentimentos me sabotam. Meus sentimentos, irmãos, não são a realidade de Deus. Porque tu clama, Moisés estava desesperado. Se ele vir, ele era
Um líder do grande Egito. Ele sabia da capacidade do exército que estava vindo para cima dele. Sabia de todo o poder bélico do Egito. Ele sabia. O sentimento dele, meu irmão, ele estava apavorado. Ele sabia que não dava para botar 1 milhão de pessoas dentro do mar e nadar. Ele estava aflito. O sentimento dele mesmo, Senhor, me ajuda, pelo amor de Deus. Está que nem Pedro afundando nos sentimentos dele. Mas ele ouviu a palavra do próprio Deus. Deus disse: ei, meu amigo, para de clamar. Toca nas águas aí. Não se move no que tu está sentindo. A fé não é emoção. A fé não é necessidade. A fé não está originada na necessidade. Senhor, eu estou aqui, Senhor. Essa necessidade, todo mundo tem necessidade, irmão. Mas não é necessidade que muda a vida da gente. A necessidade tem que ser vencida pela fé. Né? O sofrimento, a fé não vem pelo sofrimento. Sofrimento todo mundo sofre. Pare de sofrer, diz a Igreja Universal, né? Mas sofrimento não tem como parar não, mano. Vem sobre todo ser humano. Não tem. Doença vem sobre. Hoje, de madrugada, lá vem a gente dentro do nosso quarto. Davi está com febre. É sofrimento. Acabou o sono. Clícia foi lá, levou o remédio. Mas eu fico, meu Deus, tomara que seja uma gripezinha. O cara fica, né, pensando besteira. Davi come só besteira. Irmão. Tem que obrigar ele a comer feijão, comida. E tem que comer. Porque a gente quer pai, a gente fica, né? Ai, Deus manda doença. Meu irmão, esse Deus aí eu não conheço não. Porque eu sou pai. E eu digo, não, meu filho não vai ter negócio de como é, imunidade baixa, plaqueta baixa. Ele teve... Como é o nome que teve anemia, né? Aí compra um negócio do remédio para anemia, que o rapaz só come besteira. Aí a gente fica aquela preocupação. Pai, tá me... Sofrimento, irmão. Quem sofre não é ele. Dá vontade de dizer, meu amigo, come esse feijão, come essa verdura, come isso aqui, meu filho. Fecha os olhos. Come, meu irmão. Não faz teu pai sofrer, ficar preocupado. Que é uma... Né? Aí vai para a escola. Uma vez teve uma pessoa lá do colégio da Polícia Militar que morreu de meningite, não foi? Morreu não sei quem de meningite lá. Meu Deus do céu, meu irmão. O cara fica sofrimento, irmão. Que a gente está todo mundo nesse mundo de sofrimento. Sofrimento é o quê, pastor? Doença, miséria, não ter dinheiro. Meu irmão, o cara... Eu vi um vídeo de um cara falando da escravidão moderna. Cartão de crédito. Dívida. Hoje você é escravo do quê? Da dívida. Se eu devo o Zé Roberto, eu sou escravo dele. Eu tenho que trabalhar para dar dinheiro para ele. Estão me entendendo, irmão? Como é um negócio que não é... E aí, sofrimento de dívida, irmão. Legal, dívida. Tô devendo, sou devedor. Irmão, o cara tá sofrendo. Tá ou não tá? Deus me livre, irmão. Eu olho para a fatura do meu cartão e digo, eu vou sair dessa escravidão maldita. Vou parar de comprar o cartão de crédito mesmo. Acho que eu vou quebrar esse demônio. Rapidinho, né? Vai lá meter o... era. Aí chego, eu vou... meu Pai, tem misericórdia. A fé também não vem pelo pensamento positivo, não. Agora vai dar tudo certo. Aí faz uma força, né? Uma força de pensamento positivo. Vai dar certo. Vai dar certo, irmão. Isso não é fé. A fé não vem por isso. Ele diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. A fé de Deus vem pelo ouvir aquilo que Jesus diz, amém? A fé não nasce da dor, a fé nasce da palavra de Deus. A dor é dor, irmão. A dor não gera fé, não, gera sofrimento, é dor. Mas a fé é pela palavra de Deus. Você pode estar passando pela maior batalha da sua vida. Todos nós aqui enfrentamos batalhas. Mas a gente vence cada batalha. Como, pastor? Pela fé. Eu posso estar enfrentando qualquer batalha, mas se a palavra entrar no meu coração, a fé começa a nascer e crescer.
E eu tô ali numa batalha, eu tenho um desafio diante de mim. Tá ali, o gigante Golias está na minha afronta, dizendo, eu vou te quebrar. E aí você tá na palavra de Deus. Eu vou te quebrar, vai ser eu. Porque tu afrontou não foi a mim não, nem foi a Eva não, foi o Deus dos exércitos. E ele vai te entregar. Então a fé é fruto da semente da palavra de Deus. Quando você tem a semente da palavra de Deus, você tem o fruto da fé na sua vida. Mateus, na verdade Lucas aqui, mas Mateus também trata disso. A semente é a palavra de Deus. Se eu planto a semente da palavra de Deus no meu espírito, eu vou ter o fruto que é a fé. Onde a palavra de Deus é plantada, a fé brota. Essa é a grande questão. Então, pastor, como que a fé nasce? Qual é a origem da fé? A palavra tem que estar plantada dentro de mim, no meu espírito. Amém? Pastor, então eu tenho... Daqui a pouco a gente vai ver como ativar a fé. Agora o segundo ponto. Primeiro ponto, a origem da fé. Segundo ponto, o que você tem ouvido. Isso é fundamental. Porque se você percebe que a fé vem pelo ouvir, então eu preciso fazer uma pergunta sincera para dentro de mim mesmo. Eu preciso fazer essa questão do Enem para mim. Do meu Enem da vida. Tem que passar. O que eu tenho ouvido? Quem tem alimentado o meu ouvido? O que tem entrado no meu ouvido? Porque aquilo que você ouve repetidamente move ou molda a sua fé. Move você. Você é movido pelo aquilo que você ouve. Não tem para onde fugir disso. Se você ouve o medo, toda hora o medo está falando dentro de ti. O medo está falando dentro de ti. Notícias negativas, aí, meu amigo. Notícia negativa é o que não para. Outra coisa, irmão, pessoas pessimistas. Se você se conecta com pessoas pessimistas, você, irmão, sai de perto. Sai de perto. Manda sair o medo. Se desliga da notícia negativa. Se afaste de pessoa que só canta derrota, a música dela só é choro. Palavras de derrota. Irmão, não vai dar. Não consigo. Não posso. Não tenho. Não dá. Isso aí, irmão, palavra de derrota. Sabe o que acontece? Enfraquece a fé. O que você está ouvindo? Palavra de derrota. Meu irmão, sai da sala dos derrotados. Vai sentar na mesa dos vencedores, irmão. Amém? Mas se você ouve a palavra de Deus, se você ouve promessas, se você ouve testemunhos, eu estava aqui, né, hoje, aí eu vi um podcast lá, eu vou ouvir esses caras, conversa de pastor, eu sou pastor, eu tenho que ouvir conversa de pastor que deu certo. Vou ouvir pastor que só vive reclamando da vida, eu vou me abater e vou desistir, irmão, bora parar, vou fechar a igreja, não dá não, é muita pressão, não dá, ninguém quer, bora. Não, eu vou ouvir pastor que deu certo. Aí o pastor disse que assumiu a igreja da sogra, aí o cara tá brincando, rapaz, esse é herói, assumiu a igreja da sogra, o cara brincando, né? E aí ele chegou e disse que Deus deu uma palavra para ele, diz 21 de 2021, quer dizer 21 de 12 de 2021. Aí Deus disse para ele, 21, tu vai fazer. Eles tinham construído já um local próprio, já tinham avançado com a igreja, já tinha conquistado. E aí ele foi para uma propriedade de 42 mil metros quadrados. Não sei nem que tamanho é isso, irmão. Coisa grande demais, né? E aí ele pegou e chamou só pastorzão. Só pastorzão. Diz 21 de dezembro de 2021. E tinha 36 dias para ele organizar uma igreja do zero no meio de um terreno de 42 mil metros quadrados. Aí ele disse... Aí o cara no podcast perguntou, mas como é que tu recebeu uma revelação? Deus disse para mim que 21 de 12 de 2020. Parece doideira, irmão. Mas no espírito dele, não foi na mente dele. Aí ele disse, rapaz, aí eu convidei o pastor, convidou uns 7 pastorzão. Dia 21 de dezembro de 2021.
pós-pandemia, né? 20 era pandemia, né? Aí ele chamou a igreja, nem a mulher dele acreditava. Ele, mas amor, bota esse negócio para fevereiro. Aí ele disse, não, mas Deus falou. E aí a pressão em cima dele. A pressão, tudo em cima dele. E 36 dias, parece que o relógio corre, né? E aí ele disse, rapaz, nem eu sabia, mas Deus disse 21/12/2021 e vai. E aí ele foi, ele disse, meu amigo, parecia a pressão estava toda para quebrar ele. Aí ele reuniu os irmãos, foi lá, fez a marcha, levanta o acampamento, ele levantou lá do prédio próprio, aí foram para lá pro terrenão lá, e agora terminaram o piso, agora falta pouca coisa, terminaram o piso. Falta só o galpão, e falta o espaço kids, e falta tudo, né? Em 36 dias, aí ele disse que Deus disse que ia mudar. Levanta o acampamento e vai mudar. Aquela palavra, levantou, orou e tal. Aí ele disse que quando chegou o dia 21/12/2021, o vento mudou. Não tem aquele vento contrário que quer derrubar você? Ele disse que o vento mudou, agora foi o vento favorável para ele. Eles conseguiram levantar um galpão lá, montar a estrutura para receber o evento, fazer a sala kids, e dali o ministério deu uma guinada. O vento que era contrário para derrubar aquela pressão. Todo mundo vive pressão. Vive ou não vive, irmão? Pressão na vida, pressão na família, pressão. Todo mundo vive uma pressão. E aí, a gente tem que crer. Por quê? Porque a gente tem que ter testemunho de pessoas que... Eu creio que Deus vai mudar o vento. Na verdade, eu não creio que Deus vai mudar o vento da Eve, não. Deus já mudou o nosso vento. Agora esse é o vento empurrando a gente para as conquistas, amém? Aquilo que levava a gente para dizer vai acabar, vai derrubar a gente, agora vai ser o vento que vai nos levar a conquistar, a crescer, a prosperar em tudo, irmão. Em tudo, meu irmão. Não tem o vento da tempestade para derrubar o barco, agora vai ser o vento que vai acelerar o teu barco para chegar no destino e nas promessas que Deus vai realizar. Não foi ele disse. Aí os caras perguntam, ele é um cara bem cartesiano, formado em administração, acostumado a ser gestor, foi jogador profissional de futebol na França, ele sabia como é tática e tal, montar, posicionar e tal, e montar um time. Aí os caras perguntam para ele agora, pastor, como é que foi que isso aí aconteceu? Aí ele disse que é a melhor resposta que ele tem na vida dele, um cara que tinha uma mente metódica, ele disse, eu não sei, foi Deus. É muita onda, né? Porque se for a gente, irmão, para que Deus vai entrar na história? Se você tem condição de resolver, não precisa de Deus. Mas se você não tem condição de resolver, você precisa crer no poder de Deus, amém? Na condição que está no trono de Deus, não na condição que está cercando você. E aí o testemunho tem esse poder de edificar a nossa fé, amém? O testemunho, verdades espirituais, pegar aqueles feitos que estão ali, verdades espirituais de que Deus operou, irmãos. Coisas prodigiosas, meu irmão, o barco derrubou. Paulo foi lá para a ilha, acho que era Creta, era? A ilha de Creta. A serpente picou Paulo. Paulo estava como prisioneiro, né? Daquela embarcação. Paulo agora estava pregando, ganhou, foi a ilha lá. Os caras, meu irmão, essa serpente, ela mata ele não sei quantos segundos. Verdade espiritual que Deus dá livramento de tudo. Amém? E aí você vai meditando nas verdades. Sua fé será fortalecida no poder de Deus, naquilo que Deus fez. Não é o tamanho do problema que define a sua fé, é a qualidade da palavra que você recebe. Se for a sua palavra, a palavra das pessoas, vai quebrar você. Se for a sua razão, se for a palavra da voz do seu eu, da sua vaidade, de querer ser o cara, vai dar ruim. Mas sua voz, a qualidade da palavra de Deus, daquilo que é a vontade de Deus, pode ir, irmão. Porque quando tu vê as grandezas de Deus, tu vai dizer, não foi eu, foi Deus. Toda vez que Deus vai levantar alguém, primeiro ele passa lá no Getsemane, ele esmaga, ele tritura, ele quebra a pessoa. Para quando ele levantar e botar o cara lá no topo da história, José sofreu que nem sovaco de aleijado. Deus levantou ele. Ele não baixou o coração dele para dizer, eu sou o cara, foi eu, não foi o Senhor. O Senhor. Tudo isso aí não foi vocês não que quiseram me prender. Foi o Senhor.
que nos conduziu. Então, a qualidade da palavra. Terceiro lugar, exemplos bíblicos. Eu não vou me aprofundar, mas o centurião romano, ele disse, meu servo, Mateus 8, 5 a 10, ele diz, ó, Senhor, meu servo está terrivelmente enfermo. Aí Jesus, eu vou lá na tua casa curar ele. Ele disse, Senhor, não sou digno que tu entre na minha casa. Manda só uma palavra e o meu servo será curado, porque eu sou um homem que tem uma autoridade. E eu digo aos meus servos, vai, ele vai. Eu digo, vem, ele vem. Eu digo, faz isso. E eles executam, Senhor. Jesus disse, meu amigo, nem Israel eu vi uma fé como a desses caras. Então, a gente vê a fé operando. Outro exemplo poderoso de fé. A mulher do fluxo de sangue, ela estava quebrada, irmão. Ela não tinha condição de nada. Os recursos dela já tinham acabado. A medicina não tinha dado jeito. Mas ela ouviu falar de Jesus. O centurião ouviu falar que Jesus estava passando. A mulher ouviu falar que Jesus estava passando. A fé vem pelo ouvir. E ouvir quem? Sobre Jesus. E aí ela disse, se eu tocar a cara dele, eu vou ser curado. Ela foi lá e pela fé tocou. E aí a multidão comprimia ele. E aí ele foi lá, ele sentiu. Virtude saiu de mim, poder. Alguém me tocou. Minha amiga, a multidão te comprime. Como... Alguém me tocou com fé. Me tocou com o poder da fé. Aí ela disse, Senhor, foi eu que te toquei. Aí ela disse, a tua fé te curou, minha filha. Tua fé te curou. E eu quero declarar que Jesus está dizendo hoje, pastor, eu estou passando pela situação, tem pessoas que eu amo, aquele centurião não foi pedir por ele não tinha problema, mas ele amava o servo dele, ele foi pedir em favor de terceiros, e Deus disse, olha meu amigo, eu nunca vi uma fé, se você também está vendo pessoas que você ama sofrer em alguma agonia, em alguma enfermidade, a tua fé pode restaurar aquela pessoa, naquela mesma hora Jesus disse, então seja curado ele, você tem uma fé sobre Jesus, o texto bíblico, o texto sagrado diz, na mesma hora, aquele servo dele foi curado. Aquela mulher tocou. Ela estava aflita. Eu não sei qual é o fluxo de sangue na minha vida, na tua vida. Muitas vezes, alguma coisa está nos afligindo, irmãos. Mas a gente tem que dizer, eu vou tocar em Jesus e ele vai mudar a minha realidade. Não é médico, não é meu dinheiro. Ela tinha dinheiro, ela foi atrás de tratamento, irmão. É bom dinheiro. É bom médico. Eu declaro que você vai ter os melhores médicos, melhor plano de saúde, que você não vai precisar usar, mas se precisar também use. Mas Jesus é o médico dos médicos, foi lá e tocou e resolveu a história. Glória a Deus. Amém. E agora, em último lugar, o Cornélio, a fé para a salvação. Estava lá esmolando, o cara foi entregar ele piedoso. Queria conhecer o Deus, Cornélio. O anjo disse, ei, meu amigo, tuas orações foram ouvidas, tuas esmolas foram recebidas. E o anjo podia ter pregado o evangelho, mas disse, não tem como eu te salvar. Manda chamar o Pedro lá na rua direita, lá em Jope, não sei onde. Pedro lá cheio de religião, cheio de barreiras. Teve a visão. O servo de Cornélio chegou lá, os enviados de Cornélio, meu amigo, apareceu um anjo, disse, chama Pedro, que vai te dizer palavra pelo qual tu vai ser salvo. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A pregação do evangelho. E aí ele chegou lá e pregou. Quando Pedro estava pregando, o Espírito Santo caiu. Porque quando Pedro estava pregando a palavra, a fé nasceu no coração daquele povo que estava recebendo a palavra e o Espírito Santo desceu sobre eles. O Espírito Santo acabou com a pregação de Pedro. Por quê? Porque eles receberam fé para ser salvos e para ser cheios do Espírito Santo. Amém? Então a fé, em último lugar, exemplos poderosos de fé. Em último lugar, não em penúltimo, a fé precisa ser alimentada. Josué capítulo 1, versículo 8, não cesse de falar do livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite. Salmo 1 diz que quem medita na palavra dá fruto, não murcha, prospera. Pastor, por que as coisas murcham? Porque a gente tem que meditar na palavra para não murchar. Para prosperar, para dar fruto. A fé não cresce por acaso, a fé cresce por uma disciplina de meditação na palavra de Deus.
Assim como você alimenta teu corpo diariamente, a fé precisa ser alimentada diariamente. E a gente vive num mundo que a gente alimenta, né? Celular. Toda hora é notícia, notícia. É a vizinha lá perturbando. A vizinha bota 300 histórias. A gente não consegue ler um capítulo da Bíblia. Às vezes assiste a história da vizinha. Quem é outro influenciador macho aí? Sei lá. Não estou atacando aqui pessoas. Ouça pregações cheias da palavra de Deus. Hoje é um negócio de uma mensagem motivacional, né? Não é coach, irmão, não é mensagem motivacional. Ouça a mensagem cheia da palavra de Deus, que a tua fé vai bombar. Não é mensagem motivacional. Como que eu ativo a minha fé? Confesso em voz alta, declaro a palavra de Deus. Irmão. Como é que eu expulso o medo da minha mente? Declarando a palavra para você ouvir, para a tua mente ouvir. Eu não temo, porque o Senhor é comigo. Outro dia, quem é que está do teu lado aí? Eu digo, meu irmão, do meu lado tem anjo. Tem anjos do meu lado. O Senhor Jesus está dentro de mim. Eu, o maior que está dentro de mim. Quem é que está do teu lado? É Deus, irmão. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Não tenho medo de nada, não. Não tenho medo de nada, não. Amém? Por quê? Porque eu estou declarando a palavra. Você tem que ouvir a sua voz quando você diz, Senhor, obrigado, mas em palavras que vão dissipar, sabe? Tudo é energia, irmão. A fé é uma energia espiritual. Quando você declara, eu sou abençoado, eu sou feliz, eu sou bonito, eu sou a obra de Deus, eu sou a obra-prima da criação de Deus, sou aquilo que Deus disse que eu sou. E tem versículo que pega, seleciona, dá-lhe lá, promessa de bênção para a minha vida. E lê lá, em voz alta. Lê 5 logo. Promessa daquela. Eu não decoro, por isso que eu leio, vou lá e leio. Amém? A fé precisa de palavra diariamente. Você não pode viver de um culto por semana. Aqui eu estou te dando uma palavra, a tua fé está sendo ativada, mas não vai se segurar segunda-feira. Tu tem que botar uma palavra dentro de ti. Amém? Ativar a tua fé. Aí eu boto lá o devocional, é um versículo só. Pega ele e bota ele dentro de ti. Ativa a tua fé. Tem lá uma declaração, tem lá um... Não pode viver de um culto. Pastor, a minha fé está fraquinha. Meu irmão, só domingo não vai resolver. Uma palavra de domingo não resolve. Por que a minha fé está fraquinha, pastor? Tem que alimentar todo dia. Fica sem comer, fica. Fica sem comer que o teu corpo está lá. Aí dor de cabeça. Aí o pânico, o cérebro começa a querer glicose. Aquela glicose excessiva, né? Aí ele alarma, diz, pai, é assim o teu espírito, meu irmão, morrendo já. Se você injeta a palavra, nutre o teu espírito é fortalecido. E você anda como alguém que é um filho de Deus, abençoado e abençoada, amém? Filtre, como ativar a fé? Filtre o que entra nos seus ouvidos. Nem toda voz merece espaço no seu coração. Não dê espaço no seu coração para qualquer voz. A grande verdade, se você quer fé, quantos querem fé aqui? Isso aqui é muito importante, escute bem isso. Pastor, eu quero fé para quê? Para vencer as enfermidades, a doença. Eu quero fé para restaurar o casamento. Eu quero fé para sair das dívidas. Eu quero fé para me cumprir o meu chamado. Não comece pedindo fé. Kenneth Hagin fala isso e é verdade mesmo. Não comece pedindo fé. Comece ouvindo a palavra de Deus. Ele não orava por ninguém. O cara vinha pedir oração. Pastor, eu estou doente. Pastor, eu estou em dívida. Pastor, eu estou em crise no meu casamento. Peraí. Senta ali, aí ele ia pregar a fé, a palavra do Evangelho. Eu pregar o Evangelho. Quando a pessoa recebeu o Evangelho, ele terminava, ele agora eu vou orar por ti, porque tu está alimentado de fé. Agora tem fé. Para quê? Para Deus operar. Quem é que cura? É o Kenneth Hagin? É o Agno? É o missionário? É o apóstolo? É o profeta? Não. É a tua fé no poder de Deus. Nós somos irmãos aqui, irmão. Amém? Jesus, ele disse, eu não vos chamo servo, eu chamo vocês de amigo. Por que tem pastor aí morrendo do coração? Porque
Quer ser o pai. Pai, só um é o pai. Ninguém chamei pai. Mas basta meus dois. Imagina eu ser pai de uma... Sou irmão, nós somos irmãos. A gente precisa crer em quem? Em Jesus. Jesus está lá. Eu não podia nem entrar lá. Estava lá a Larissa lá no hospital, né? Eu acho que até uma certa limitação depois que, né? Mas Jesus estava lá, dando tranquilidade, dando paz. O John acalmando a esposa, acalmando a mãe, o pai. O pai ainda é mais. O pai é forte, mas é um forte meio miguelento, né? Eu digo, vai lá, Cristo, dá o remédio do Davi. Eu aqui, meu Deus, tem misericórdia, meu filho, que você é só uma virosezinha. O cara pensa besteira, né? Não é o caso do seu Jonathan, não, homem. Deus é bom, né? Então, pastor, como é que eu recebo fé para restaurar o meu casamento, para sair da dívida, para cumprir o meu chamado? Não é pedindo fé não, irmão. É lendo a palavra de Deus. Nem ser preguiçoso. Alimenta a tua fé. Aí é o pastor que vai me dar fé. É o meu líder de GC que vai me dar fé. Tira esse peso das costas do líder de GC, irmão. Vá lá comer. Ontem a Esté fez eu assistir um filme que eu gosto demais. É doido, filme muito... Gente grande. Pai, você comprou uma cama, você só quer assistir o que você quer, que você quer. Vamos assistir, eu com ódio assistir. Aí o Davi, os dois chantadistas, né? Aí o Davi, olha, o papai gosta muito desse filme, né? Eu disse, que filme legal, gosto demais. Aí tinha um rapaz, tinha uma criança, né? Que eu acho que já tinha uns 7 anos, né? Não, é 48 semanas, 4 anos. 4 anos. Tinha 4 anos o moleque, ó. Aí o menininho com 4 anos, aonde a mãe dele parava, aí a mãe dele, mãe, quer mamar? Aí a mãe abriu o peito, aí o menino fica na frente de todo mundo. Aí o cara, e teu filho tem quantos anos? Aí o paizão lá, todo grandão, me manda o menino de 4 anos. Aí ele, tem quantos anos? Aí o pai querendo se... não queimar tanto, ele tem 48 meses. Pra não dizer que tinha 4 anos, né? Aí eu digo, tem muito cristão assim, irmão, que é que dando o peitinho na boca pro caboclo ser, ter fé, ter... Não, você é uma pessoa que você pode nutrir a sua fé, você pode se encher de fé, andar em fé. Eu quero declarar que você vai firmar as tuas estacas, amém? O que é firmar estaca, pastor? Firma bem as tuas estacas, estica bem a tua corda. Só há ampliação do reino de Deus se tiver a estaca firmada. O que é estaca firmada? É alguém que tem fé poderosa, que não vive qualquer coisa, eu estou caindo. Qualquer coisa não, ninguém me ama, ninguém me quer, meu irmão, você é amado do Pai. Se Ele não sacia a nossa carência, irmão, a gente está lascado. Tenho que crer no amor do meu Pai. Amém? Amém? Ou é só eu que me sinto sozinho e tenho que me saciar no amor do Pai? Amém? A fé relacional. Não tem. Líder. Não é... Ninguém vai ser CEO, amém? Ninguém vai ser o líderzão, mas você tem que lidar pelo menos com si mesmo. Para o reino de Deus, para a tua família, você tem que liderar a sua família, você tem que ser a coluna lá, amém? A estaca firmada. Como, pastor? Como que eu restauro tudo, meu irmão? Fé. Ela é gerada. Fé não é pedida. Jesus, Ele está ali, Ele providenciou os meios de eu e você ter fé. Então, eu encerro agora, irmãos. Talvez a sua fé esteja fraca. Talvez você esteja desanimado. Talvez você esteja quase desistindo. Hoje Deus está dizendo para você: para de se esforçar. Parece uma coisa... Para de se esforçar. Volta para a palavra. Tu quer vencer na força do teu braço, tu vai desistir, mas se alimenta de fé e anda na dependência do poder e da unção do Espírito Santo. Quando você está cheio de fé, você ativa o mover do reino de Deus. Irmãos, eu vou desligar a live aqui, daqui a pouco você vai ver como Deus
cuida da sua vida. Deus cuida dessa casa aqui. Amém? Deus cuida dessa igreja. Se fosse eu que cuidasse, irmão, isso aqui já tá ruim. Mas Deus cuida dessa casa. Amém. Se fosse eu que cuidasse da minha família, mas Deus cuida. Não é que eu tô, ai meu Deus, agora Deus cuida, eu não vou fazer nada. Não estou falando isso. Mas Ele é o responsável por aqueles que creem. Diz, eu dependo de Ti, Senhor. Eu dependo de Ti. Amém? Deus está dizendo, volta para a minha palavra. Porque quando a palavra entra, a fé é despertada. E quando a fé é despertada, irmão, o impossível começa a acontecer. A fé despertada, você começa a crer. Você começa a ver o mover de Deus. O impossível, meu irmão, não tem impossível em Deus, não. Deus só é o Deus dos impossíveis. Ele se amarra em fazer o impossível. E eu quero declarar, diga assim, a fé vem. Vem na minha vida. Diga, a fé vem. Porque eu ouço a palavra. Eu escolho ouvir a Tua palavra, Senhor. Diga, a minha fé está fortalecida. Diariamente, a minha fé vai ser fortalecida. E eu vou viver no sobrenatural de Deus. A palavra é semeada na minha vida. A fé cresce. A fé dá fruto. E a fé faz acontecer os milagres de Deus na minha vida. Aleluia. Vamos cantar um louvor. Cadê a Laís e o Juan? Eu quero cantar um louvor e a gente vai encerrar, mas eu quero declarar que você vai viver essa semana cheio de fé, amém? Esse ano cheio de fé. Segunda-feira, pastor, ainda tem um pedacinho da fé do domingo, da palavra do domingo, mas você vai pegar mais a palavra de Deus e vai dizer, eu vou alimentar minha fé, eu vou andar em fé, eu vou para o trabalho cheio de fé, eu vou estudar naquela faculdade, naquela escola cheio de fé, amém? Eu vou para onde eu for, vou dizer, meu irmão, tá todo mundo negativo, incrédulo, ou é fé ou é incredulidade. Eu vou chegar à fé, vai ser estabelecida, vai ser ativada. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmão? Começa a declarar obrigado, Senhor, porque eu posso... A fé vem pelo quê, pastor? Como que a fé vem? Pelo ouvir a palavra de Deus. Eu ouvi a palavra, eu estou cheio de fé. Eu vou ouvir a palavra diariamente. Eu vou me conectar. Quando vier alguém falar de incredulidade e derrota, eu vou dizer, meu irmão, peraí. Eu tenho uma palavra diferente para ti. Você vai vencer, vai dar certo, vai acontecer. Vai vir o recurso, vai vir a condição, vai vir a capacitação. Deus vai te dar a vitória. Deus vai te capacitar a vencer, a fazer, a realizar em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Que vejo, pelo que creio. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque nós estamos vivendo, Senhor, no poder da fé, na Tua palavra, no Teu caráter, no Teu amor, Senhor, na Tua onipotência, Senhor. Não nas nossas condições humanas, não, Senhor, firmados no que as pessoas dizem, no que as circunstâncias, mas na Tua palavra, Senhor, que conduz a nossa vida triunfantemente. Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Você me chama pra caminhar no firme fundamento que não se vê, o real, invisível, que me
consumador da minha fé. Oh, Jesus. Aleluia. Pelo que vejo, mas pelo que creio. Aleluia, aleluia. Pelo que creio. Aleluia. O Senhor nos abençoe e nos guarde, amém? Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que nós venhamos andar, Senhor, na comunhão do Teu Espírito Santo, no amor do nosso Pai e na salvação, Senhor, na fé do nosso Senhor Jesus Cristo, que tudo proveu naquela cruz, Pai, para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Quero que você sente, nós